Tá bem? Então você acompanhe bem comigo ali a leitura. Aliás, vocês podem ler junto comigo? Vamos ler juntos? É a mesma versão, está no telão, dá para ler, letra bem forte, dá para a gente ler sem dificuldades. Vamos juntos? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os que pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser: isto foi oferecido em sacrifício,
não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Eu quero voltar aqui ao texto do versículo 30, em que Paulo diz: se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças. Perdão, verso 29. Isto é, quando ele diz assim: mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Faz parecer que a liberdade que eu tenho de comer daquilo, se o outro tem um problema de consciência, é problema dele, porque a liberdade é minha, não posso ser julgado pela consciência dele. Esta é a compreensão errada de uma leitura superficial. O que Paulo está dizendo é: eu devo tomar cuidado com a consciência do outro e não a minha, porque na minha consciência está tudo bem, eu dei graças a Deus, o alimento é Deus quem fez, Deus que fez o peixe, Deus que fez o bicho, Deus que fez o arroz, Deus que fez a farinha, Deus que fez, a farinha não, Deus fez a mandioca, Deus que fez. Logo, se eu dou graças a Deus, a minha consciência está limpa. Mas ele, quando diz: pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, ele está dizendo porque é que eu vou dar lugar ao outro para julgar a minha liberdade em função da consciência dele? Como é que funciona isso? Eu estou aqui, estou com um novo convertido, estou com uma pessoa que veio, por exemplo, do espiritismo, e a gente está andando na rua e tem ali uma senhora vendendo acarajé, e eu estou com vontade de comer aquele acarajé, e paro com ele ali, vou comer de oferecer. Você quer um? Ele pega e olha para mim e regala o olho: você vai comer isso? Mas mas qual o problema? Você não sabe que ela, antes de colocar isso aqui, ela faz a consagração dela lá para o agente espiritual dela lá, a entidade espiritual? Para ele, isso vai ser bom ou mal? Ele se sente livre para comer, sim ou não? Eu me sinto livre para comer, porque eu vou dar graças a Deus que para mim aquilo ali é arroz. Acarajé é o que? Arroz? Cadê as baianas aí? Arroz, camarão, feijão, né? Eu vou pegar aquilo, vou dar graça ao Senhor, e não, que delícia. Mas na mente dele, na consciência dele, isso está certo ou está errado? É isso que Paulo está dizendo. Por que é que eu vou ser condenado por algo pelo qual dou graças? Por que é que eu vou dar margem para ele me condenar? Estão entendendo? Então não devo fazer. Eu devo respeitar a consciência dele. Então não pense errado, como muita gente. Mas o Paulo diz: por que é que eu vou ser condenado? O problema é a consciência dele, não tem nada a ver com a consciência dele. A minha está tranquila. Isso não é amor, isso é arrogância. E é isso que Paulo está falando. Vamos então para o estudo. Eu precisei fazer esse parênteses, porque ao longo do estudo eu não vou tocar nesse assunto, mas fiz agora no princípio, para já resolver uma má interpretação que é comum acontecer. Vamos lembrar que a origem dos problemas da igreja de Corinto, quais eram? Primeiro, divisões causadas por personalidades.
Lismos. Havia aquele que achava que Paulo é que estava certo, o outro que Pedro que era o cara, o outro que era Apolo, e uns diziam: a gente não precisa de ninguém porque a gente tem Jesus, acabou, não precisa de pastor para nada. Isso descambou em que tipo de problema? Doutrinários. A igreja não estava mais falando uma só língua, não tinha mais uma só visão, passou a ter problemas doutrinários dentro da igreja, e os problemas doutrinários descambaram para um outro tipo de problema. Quais problemas? Morais. Havia imoralidade dentro da igreja. Nesse capítulo 10, o apóstolo Paulo está advertindo os coríntios contra a segurança por causa dos seus dons, conhecimento, declaração de fé, uma vez que os homens de grande caráter e gozando de altos privilégios caíram em pecado e foram severamente punidos. É o que ele menciona a respeito de Israel, quando ele diz lá no princípio do capítulo 10, ele diz: vocês não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, ou seja, todos eles tiveram as mesmas experiências sobrenaturais com Deus. Ele os confronta, irmãos, quanto ao que deve ser aprendido através da história dos hebreus, narrada nos livros de Êxodo e Números, que ele menciona, pois através dessa leitura pode-se aprender que o fato de ser o povo escolhido de Deus, dotado de preciosos dons, não fez deles hebreus, assim como não fará deles os coríntios, assim como não fará de nós hoje os batistas e a primeira igreja batista em Belfor Roxo, imunes ao pecado e à consequente disciplina que será provida por Deus. Há um ditado que diz que quem não conhece seu passado está fadado a repetir os mesmos erros. Por isso o apóstolo lhes faz lembrar que os israelitas passaram, dizendo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ele diz: olha, eles passaram pelo mesmo batismo, eles foram batizados na nuvem. Não havia uma nuvem que os encobria? Não havia uma nuvem que estava sobre eles enquanto eles iam no caminho? Não havia uma nuvem que quando eles estavam lá para adorar a Deus, baixava sobre o tabernáculo e eles ficavam sem conseguir nem enxergar direito? Eles foram batizados pela nuvem, eles foram batizados no mar. Eles não passaram a pés enxutos pelo mar que se formou como uma parede de um lado e do outro para que eles passassem. Eles estavam dentro do mar, eles estavam embaixo, submergidos sob a nuvem, assim como nós passamos pelo batismo das águas. Eles também experimentaram do mesmo alimento espiritual. Durante 40 anos eles comeram do maná, a provisão de Deus para a vida deles, assim como nós hoje participamos da Santa Ceia, que faz o memorial da provisão de Deus para a nossa salvação eterna. Paulo está dizendo, assim como eles, nós também experimentamos dons espirituais. E Paulo menciona que eles cobiçaram coisas que os levaram a receber disciplina de Deus, e que nós, assim como os coríntios, precisávamos estar atentos, porque passariam também pela mesma disciplina. E quais coisas que foram cobiçadas pelos hebreus, Paulo está mencionando. Paulo diz: não vos façais idólatras como alguns deles, verso 7. O pecado daquele povo, irmãos, foram de se julgarem livres, não mais escravos, portanto no direito de fazer o que bem entendessem, inclusive para fazer aquilo que desonrava a Deus, bem como o partido dos libertinos lá na igreja de Corinto estavam fazendo, arrogando para si essa liberdade, e que estavam dando lugar a essas dissensões, a esse desvio doutrinário e aos problemas morais que estavam acontecendo. Também, Paulo está mencionando Êxodo 32, versículo de 1 a 6. Também, ele menciona
não nos prostituamos como alguns deles fizeram. Lá em Números 25, de 1 a 5, que é o que Paulo está mencionando, aquele povo hebreu se deixou corromper pela influência de pessoas iníquas com as quais se relacionavam. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo, não consegue porque Deus não permite. Balaão queria ganhar muito dinheiro, não consegue amaldiçoar o povo. Mas então Balaão vai fazer uma coisa, Balaão dá um conselho para Balaque: sabe por que é que você não consegue amaldiçoar esse povo? E todas as vezes que eu vou levantar minha boca para amaldiçoá-los, Deus coloca uma palavra de bênção na minha boca. Sabe por quê? É porque Ele é o Deus desse povo, e enquanto esse povo estiver fiel a esse Deus, eles não podem ser amaldiçoados. Só tem um jeito de você conseguir que eles sejam amaldiçoados: é se o Deus deles não estiver mais com eles. Então faz uma coisa, pega as mulheres, as prostitutas cultuais, manda elas se aproximarem. Quando eles estiverem indo para o campo para cuidar das ovelhas, manda elas se aproximarem lá e serem sedutoras e ganhar a atenção deles. E eles, quando derem atenção, elas vão começar a conversar, e aquela coisa de olha o docinho na boca, mas eu tiro. E eles vão ficar tão fissurados que quando chegar a festa de Baal Peor, elas vão convidá-los para a festa de Baal Peor. Eles se sentarão para comer as comidas consagradas a Baal Peor, e o Deus deles vai ficar irado contra eles. Aí sim eles serão amaldiçoados. E o que foi que aconteceu? Exatamente isso. Paulo está dizendo: não nos prostituamos como alguns deles fizeram, pois se deixaram corromper pela influência de pessoas iníquas com as quais se relacionaram. Meu amado, minha irmã querida, Satanás está apenas lá fora, preparando pessoas iníquas, que vão estar colocando ideias na sua mente, para corromper você, para fazer aquilo que vai desonrar a Deus. Ou ele também coloca dentro da igreja? Sim ou não? Jó, capítulo 1, diz: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio entre eles o diabo. Toma cuidado com quem você ouve, ou a quem você está dando ouvidos. Paulo diz também: não tentemos a Cristo, não murmureis como alguns deles, se fazendo arrogantes e murmuradores, como está lá em Números 21, de 4 a 6. Aquele povo reclamava o tempo todo, era um povo que vivia indo contra Moisés, e quando ia contra Moisés, estava indo contra Deus, porque Moisés tão somente estava dando ao povo a orientação que vinha de Deus naquilo que deveriam fazer, por onde deveriam seguir, o que não fazer. Irmão querido, minha irmã, a palavra de Deus diz que onde há multidão de conselhos, há sabedoria. Não quer dizer que todos os conselhos estão certos, quer dizer que você ouvirá para discernir. Você sabe qual é o grande problema? É quando a gente se sente tão assim, sabe? Eu estou cansado de ter quem me conduza. Deixa eu dizer uma coisa: pastor, diferente do que aí fora estão ensinando, sabe o que estão ensinando aí? Satanás colocou uma mensagem na boca de pastores lá de fora, que não tem compromisso com o rebanho de Cristo. Sabe qual é? Ovelha é de Jesus. Isso é mentira? Não, isso é verdade. E ovelha tem que ouvir a Jesus e não o pastor. Isso é mentira? É. Porque foi o Senhor quem disse: vos darei pastores que vos apacentem com o quê? Conhecimento e inteligência. Para a ovelha saber se o pastor está instruindo à luz de Deus, deve no mínimo procurar confrontar o que ele está dizendo com o que a palavra de Deus
está dizendo. E lá fora, essa mensagem na boca de muitos pastores, sabe por que disso? Porque nós brasileiros vivemos sob o estigma de uma coisa chamada ditadura, que não existiu, mas uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade na boca do povo. E aqueles que construíram o Brasil, desgraçado como se tornou, o conseguiram pelas tantas vezes que repetiram essa mentira. E nós nos tornamos um povo que olhamos para a palavra, ou ouvimos a palavra, a autoridade, temos um asco, nos trememos todos. O que é que a gente está vivendo essa semana? O futuro presidente da República escolheu como ministro da Educação alguém que essa gente toda detesta. Por que detesta? Porque ele tem uma formação militar. Não é nem pelo fato de que ele de natureza, de nascimento, é colombiano, ele não é brasileiro, mas o homem está aqui no Brasil há mais de 40 anos. Quem aqui tem 30 anos? Levanta a mão. Está na casa dos 30. Ele é mais brasileiro que você, sim ou não? Um homem que tem formação lá no exterior, um homem que tem formação em várias faculdades no Brasil, um homem que tem como formação e capacitação no Brasil, ele está sendo questionado, mas não é porque ele não é brasileiro, não. Você sabe por que não? Porque esse mesmo governo e esses ideólogos trouxeram para o Brasil profissionais de medicina que não tiveram os seus diplomas confirmados pelo CRM e colocaram aqui como mais médico. Quem aqui já foi atendido por um médico cubano? Já foi? Pois é. Se um profissional de medicina vem para o Brasil, para ele poder trabalhar aqui, ele precisa ter o seu diploma ratificado pelo Conselho Regional de Medicina. Mas isso foi feito goela abaixo. Engraçado, né? Nenhum deles pegou e disse assim: não pode porque eles são de Cuba. É porque de Cuba pode? E o ministro da Educação, porque agora ele é de origem, de nascimento colombiano, não pode. Um homem com a formação que ele tem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Irmãos, as coisas são muito mais além daquilo que a gente ouve. A gente precisa buscar conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando fala em questão de autoridade, tem uma coisa, dá um tremelique. E se pastor é ser visto com autoridade, não, a gente tem que lembrar que camaradas que foram vistos com autoridade pela igreja e pelos crentes, levaram um monte à morte. Olha David Koresh, hein? Olha Tim Jones, hein? Olha as loucuras que há por aí. Eu quero te dizer uma coisa: vamos pegar tudo isso daqui e jogar tudo no lixo. Tudo no lixo, porque tudo isso aqui é do capeta, tudo isso aqui é do diabo, porque é isso que se falava 40, 50 anos atrás, sim ou não? Os que têm mais de 40 anos no Evangelho, é verdade ou não é isso? Irmãos, nós precisamos olhar para as coisas, e é isso que Paulo está dizendo: olhe para o passado, olhe para a realidade passada, olhe para os registros bíblicos que Deus fez serem feitos, para que não repitamos os mesmos erros. Eu não estou aqui como pastor, meu irmão, para você tirar meu sono, não me deixar comer, almoçar, jantar, nem ter férias. Porque para qualquer decisão que você tenha, pastor, eu posso escovar os dentes com essa marca? Essa marca aqui, pastor, é de algum satanista? Não estou aqui para isso. Mas seu pastor tem formação acadêmica? Tem. Ele é formado em administração de empresas? Ele tem experiência como administrador de empresa? Ele é formado como contador? Ele tem experiência como contador? Ele fala inglês? Ele tem outras formações? Por que você não se aproveita disso para ter conselhos? Você quer errar por sua conta? Quem vai pagar a conta não sou eu. A gente tem que olhar para o passado e aprender para não cometer os mesmos erros.
porque quem vai pagar o preço não somos nós sozinhos não. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Satanás consegue tirar R$1 de você, ele tirou da igreja, através de você. Quando você enfrenta um prejuízo lá fora, esse prejuízo vai se repercutir aqui dentro, porque dízimos e ofertas é o que dá sustentação para a igreja realizar a missão que ela cumpre. É com dízimos e ofertas que o missionário está no campo. É com dízimos e ofertas que Babi está lá esperando para ser realidade. É com dízimos e ofertas que nós vamos fazer essa obra de reforma. É com dízimos e ofertas que nós sustentamos toda a obra do ministério. E se Satanás consegue roubar lá fora R$1 teu, vai fazer repercutir aqui, reino de Deus. Paulo está dizendo: abram os olhos e olhem lá para a palavra de Deus, para que não cometamos os mesmos erros. Todas essas situações que Paulo menciona, diz ele, resulta em uma só questão: idolatria. Idolatria esta que necessariamente não está associada, amados, a um ídolo externo, feito por alguém, mas a si mesmo como seu próprio Deus, a quem busca satisfazer independente dos outros e acima de tudo, independente de Deus. Olha só, Moisés sobe o monte, está lá 40 dias, 40 noites, ouvindo de Deus para descer e dar ao povo, recebendo de Deus para descer e dar ao povo, e a palavra de Deus diz que o povo fez o quê? Se cansou de esperar. E aí o que eles fizeram? Esse Moisés já deve ter até morrido por lá. Ô Arão, faz um ídolo para nós aí, porque a gente precisa ter um motivo para ter festa. A gente tem que voltar a se alegrar. Nós não somos mais escravos, a gente agora é livre, e não vai ter ninguém para ficar dando corda para a gente mais não. Esse negócio de andar sob autoritarismo acabou. Arão, faz aí um ídolo. Arão foi lá, fez um ídolo, cada um deu um pingentezinho, derreteu o ouro, fez lá um bezerro, porque era o ídolo que Egito, um deles que Egito tinha no seu panteão. E diz a palavra de Deus que o povo sentou para festejar e folgar. Fala aí, o que acontece no dia de São alguma coisa no Brasil? Tudo fecha e tudo é motivo para festa, sim ou não? É festa. Sabe, irmãos, aquele ídolo, aquele objeto lá, o bezerro, não era o Deus, porque no final das contas e antes de tudo, eles estavam realmente adorando a si mesmos. O ídolo, a imagem, não era nada. E eles estavam fazendo isso por causa de influência espiritual que eles estavam recebendo. Paulo então trata novamente da questão da participação nos alimentos oferecidos a ídolos, mas para mais uma vez confrontar aqueles que se sentiam livres para participar deles por causa da sua atitude, que levava a parecer que estavam fazendo como participantes também da idolatria. Lembra do exemplo que eu dei? A explicação que dei sobre o texto do versículo 29? Pois é. Por isso o apóstolo Paulo os adverte que assim como todos os hebreus passaram pelas mesmas experiências espirituais semelhantes às do evangelho, como os cristãos pelo batismo e obediência à ordenança da Santa Ceia, no entanto nem todos eram aceitáveis a Deus, nem todos entraram na terra de Canaã, mas caíram mortos no deserto. Eu quero perguntar, quantos aqui querem viver uma semana, um mês, um ano de bênção no Senhor? Quantos? Então, presta atenção no que Deus está falando. Essas advertências são sobretudo para aqueles cristãos que se julgavam muito firmes em suas convicções, instando-os a que cuidassem para que não viessem a cair. Verso 12. Ou seja, a liberdade não pode ser usada sem a responsabilidade do cuidado e vigilância,
pois é muito fácil se deixar levar pela sedução produzida por Satanás, usando ambientes, usando relacionamentos afetivos, com o fim de nos fazer idólatras e corrompidos na nossa santidade. O apóstolo Paulo agora está indo mais profundamente no ensino quanto à participação das coisas sacrificadas a ídolos, para alertar aqueles que se julgavam maduros espiritualmente e por isso mesmo livres na sua consciência quando comiam alimentos que poderiam ter sido sacrificados, para que não o fizessem de qualquer maneira, pois assim como no sacrifício judaico o adorador participava do que era sacrificado no altar, aquele que ia lá no templo levar, ou aquele que ia lá no tabernáculo levar a sua oferta pacífica, ele também comia dela. Quem não se lembra, o livro de Samuel, qual era o nome do marido de Penina? Hein? Não entendi. Eucana. Eucana leva a Penina e leva a outra mulher dele. Qual era? Ana. Ana tinha um monte de filho e Eucana não podia dar luz. Ah, não. Quem é que não podia dar luz? Quem é que não engravidava? Era Ana. Eucana leva Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não. E Penina está lá, e Eucana pegava uma porção maior daquilo que foi consagrado ao Senhor depois do sacrifício e dava para quem? Para Ana, para dizer para ela com isso: embora você não me dê filhos, eu te amo. Então Paulo está chamando a atenção deles para que se lembrem que até lá no judaísmo, no sacrifício, o adorador participava daquilo que era sacrificado. Isso tinha uma representação espiritual. Uma coisa era comprar uma carne no açougue sem procurar saber se o animal foi sacrificado no tempo pagão, como ele diz no versículo 25 e 26, ou participar de um jantar em casa de um ímpio e comer de tudo que lhe pusesse à mesa, como diz no versículo 27, desde que dando graças e nada perguntando se foi oferecido algum ídolo, está tudo certo. Outra coisa era ir a uma festa realizada em louvor a um ídolo e comer do que ali fosse oferecido, pois estaria fazendo em louvor àquele ídolo o que seria idolatria, o mesmo que hoje é ir a uma quermesse oferecida a um santo ou a uma festa em louvor a alguma entidade num centro espírita. Não faz diferença nenhuma. Você está lá na festa do vai e vem do Santo Antônio. É a festa para quem? Ele está morto. A Bíblia diz que quem morreu não tem conhecimento de nada do que acontece aqui. Não é assim que diz a Bíblia? Não é isso que diz a palavra de Deus? Como é que as pessoas ficam rezando para que ele possa interceder com o Pai? Isso não é um tipo de espiritismo, não? Porque espiritismo é falar com mortos. Se a palavra de Deus diz que ninguém, depois que morre, fica sabendo o que se passa aqui, porque acabou, a consciência dessa pessoa está desligada desse mundo natural, como é que eu, que sou igreja, que sou pastor, que sou autoridade religiosa, determino que agora, porque o São Ubirajara, que foi um homem de Deus, um cara consagrado, morreu, agora eu estou reconhecendo que ele tem autoridade espiritual para fazer obra lá no céu, e pode interceder, pedir a ele que ele vai interceder perante o Pai. Isso é um tipo de espiritismo. Aí eu vou para a festa, eu vou para a quermesse, para a festa do vai e vem. Aí eu chego na barraquinha daquele pastel delicioso. Qual o problema de eu pegar aquele pastel delicioso e dizer: Senhor, consagro a Ti e recebo com gratidão, porque é o Senhor que proveu todo o alimento para nós. Que delícia. Pecado nisso? Depende. Na minha consciência eu não me acusa, porque eu não estou comendo para o ídolo. Mas eu te pergunto: todo mundo que está ali que sabe que eu sou crente, todo mundo que está ali que sabe que eu sou evangélico, todo mundo que está ali que sabe que eu sou da primeira igreja batista em Belford Roxo,
vai olhar para mim e dizer assim: que cara legal, ele é cult. Está vendo? Ele é inclusivo. Ele não é intolerante. Olha que sujeito bacana. Isso é um crente. Vai me aplaudir. Aí tem outras pessoas que vão estar olhando para mim e dizer assim: olha lá o crente. Eu quero te perguntar, que diferença faz isso? Deus está numa mesa de botequim, tem uns colegas da minha criação lá. Aí, Cláudio, chega aí, toma uma asinha com a gente. Não, vou tomar cerveja não, só bebo Guaraná. Coloca um Guaraná aqui para mim. Aí ele põe um Guaraná no meu copo. A pessoa passa, ela vai olhar para o Guaraná, ela vai olhar para as garrafas de cerveja, que nunca é uma só, em cima da mesa, ou as latinhas, para dizer: ah lá o crente. É disso que Paulo está falando. Eu estou me fazendo participante daquilo que foi consagrado ao ídolo. Alguém diz assim: não, mas uma coisa está na mesa de bar de botequim, outra coisa está na festa do vai e vem para o santo fulano. É mesmo? Coloca isso à luz do que Paulo está dizendo aqui. Isso é mais do que idolatria, diz o apóstolo Paulo. É participação em culto a demônios. Vê, isso não é ele que diz isso. Pois embora o ídolo, que é o objeto de madeira, de barro, de ferro, do que quer que seja, não seja nada, há um demônio que se esconde por trás daquela imagem e que é quem incitou os homens a construir aquela imagem, dizer que ela representa quem tem autoridade espiritual e fazer as pessoas a prestarem culto a ela. Irmãos, eu não sei se aqui tem alguém que é católico. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, ouça isso com crítica, porque minha intenção não é agredir ninguém. A minha intenção não é agredir a sua fé. A minha intenção é mostrar a palavra de Deus, e você reflita à luz do que diz o apóstolo Paulo, não é o pastor Cláudio Barroso. Uma coisa é o que a igreja diz, outra coisa é o que o povo faz, e a igreja faz de conta que não sabe. Quem é que pode dizer verdadeiramente que o Círio de Nazaré e a imagem que é carregada nos ombros não é considerada santa, consagrada e milagreira? Quem é que não sabe que a imagem que está lá em Aparecida, ela é considerada santa, consagrada e milagreira? As pessoas se benzem nela, as pessoas querem tocar nela, porque ela tem virtude. Se tocar nela, elas podem ficar curadas. Uma coisa é o que a igreja diz, que a igreja não fomenta idolatria, que são apenas ícones para fazer lembrar pessoas que foram exemplos de fé, de castidade, de santidade. Isso é uma falácia, porque a verdade é outra. E por que a igreja então não acaba com isso para dar fim a essa idolatria que existe no povo? Porque se ela fizer isso, ela perde o poder que ela tem. Pensa sobre isso, com razão, não com emoção, não com paixão, pela razão. Se a palavra de Deus, quando diz: não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a ela, não prestarás culto, não adorarás. Uma coisa é eu ter uma imagem, é eu ter uma escultura que eu coloco no meu jardim, eu coloco na minha casa por mero adorno. Outra coisa é eu ter uma que eu digo representa o santo fulano de tal, eu me ajoelho perante aquela imagem, eu passo a mão nela, eu consagro-a, e eu digo na minha relação que ela tem o poder para operar alguma coisa, porque ela canaliza uma força espiritual. Paulo diz canaliza sim, mas é de demônios, porque são esses que estão por trás de cada imagem. Leia o que diz o texto, verso 4, capítulo 8, versículo 4. O que diz lá?
Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um Deus. Amém? Mas o que diz o apóstolo Paulo no texto que lemos? Que aquele que come não é ao ídolo, mas é ao demônio. Então o apóstolo, uma vez mais, recita frases que muitos coríntios usavam para confrontá-los com seu posicionamento e que muitos crentes estão usando hoje ainda. Eles diziam: todas as coisas me são lícitas, então não tem problema nenhum, eu passo no supermercado, eu compro a garrafa de cerveja, eu compro a garrafa de vinho, eu levo para casa para beber na minha casa. Só que você antes era um alcoólatra. Antes de receber Jesus, você era alguém viciado em bebida. Você quer dizer que agora que você recebeu Jesus e abandonou a bebida, você não tem problema nenhum com a bebida? Então você pode comprar a bebida e levar ela para dentro de casa. Ela será um instrumento que Satanás vai usar para pegar você e te levar à queda. Uma coisa é um crente, alguém que nunca teve problema com bebida alcoólica, comprar uma garrafa de vinho no supermercado, levar para casa e tomar em casa um cálice na refeição, nenhum problema. Outra coisa é uma pessoa que já teve problema com álcool, já foi alcoólatra, dependente química, e que agora com arrogante, tudo me é lícito, posso todas as coisas, e leva. Sabe o que vai acontecer? Satanás vai te levar a uma realidade, a uma situação que você vai viver, que vai afetar teu emocional, e ele vai dizer para você: abre essa garrafa e bebe. E é isso que eu tenho convivido, e é isso que vem parar aqui na minha sala, é isso que vem parar para mim como pastor, para cuidar crentes que recaem no pecado, porque deram lugar ao diabo. Paulo diz: vocês estão dizendo todas as coisas me são lícitas, como os hebreus que se sentiam livres da escravidão, eles se sentiam livres em Cristo. Porém, o apóstolo Paulo os advertia: mas nem todas coisas convêm, nem todas edificam. Verso 23. Estamos vivendo num tempo, irmãos, em que há muitos pastores ditos evangélicos e até de igrejas integradas a denominações sérias, como a nossa, a Batista, que leva a igreja a ofertar para a construção de templos espíritas idólatras. Quem é que não soube o que aconteceu recentemente? Kleber Lucas, que foi da primeira igreja batista, foi para o PIB do Recreio, saiu de lá e fundou a igreja dele, Igreja Soul, e logo depois aparece dentro de um centro espírita com anglicanos. Sabe quem é anglicano? Anglicano é meio católico. Chega lá para levar dinheiro para a reconstrução de um centro espírita que foi destruído por vândalos. Eu quero te perguntar: é certo destruir um centro espírita? Claro que não. Como é que nós nos sentiríamos se passassem os espíritas por aqui e saíssem quebrando tudo aqui do nosso templo? Ofendidos. Nós somos brasileiros, e nesse país todo mundo tem o direito de professar a sua fé com liberdade. Claro que é errado. Um líder espiritual cristão, digno, honrado, não fomenta briga religiosa. Vai lá, quebra tudo, porque aquilo é do diabo. Do diabo é ele que está mandando fazer isso. Mas pegar o dinheiro consagrado de dízimos e ofertas e levar para um centro espírita que trabalha para a destruição de famílias, que lida com espíritos imundos. Porque me perdoe se você acredita nisso, eu estou falando daquilo que eu acredito, que a minha palavra é alicerçada na palavra de Deus. São demônios, tanto são demônios que quando chegam aqui incorporados em alguém, em nome do Senhor Jesus, que é o Senhor dessa igreja e nosso, ele bate em retirada e não pode ficar, nem aqui nem em lugar nenhum. Que história é essa de pegar o dinheiro seu, que você é crente, e investir na construção ou na reconstrução de um lugar que vai adorar ídolos,
que demônios estão por trás? Pois tem muitos pastores fazendo isso aí. Dizem que não tem nada demais em participar de quermesses de igreja católica, comprar doces, salgados e outros itens vendidos na barraquinha, embora a renda seja revertida para a igreja que representa aquele ídolo. Arraiar disso, festa de santo não sei quem. Eu tenho que respeitar e amar essas pessoas e tratá-las com dignidade. Eu não tenho que fomentar nenhum tipo de intolerância. Isso não é cristão. Mas para isso eu não preciso concordar que está certo. Eu tenho a minha fé. E eu devo dar exemplo. Jesus disse: sejam sal e o que? Luz. Sabe por que os crentes não estão sendo luz? Porque não tem a luz. A luz é a palavra. O apóstolo diz assim: dai a todo aquele que te pedir a explicação a respeito da razão da sua fé. Por que você acredita em Deus? Por que você é batista? Por que você é evangélico? Por que você não é católico, você é evangélico? Por que você não é espírita, você é evangélico? Por que você é batista, você não é assembleano? Infelizmente, há entre nós evangélicos hoje uma pressão para o chamado politicamente correto, para sermos inclusivos, ou seja, aceitarmos o que a sociedade dita como sendo aceitável e digno, porque rejeitar participar ou rejeitar ser conivente significa sermos taxados de intolerantes e alguma coisa fóbicos. E muitos são os que aderem a essa ideologia satânica, cujo único fim é enfraquecer a igreja de Cristo, como estava enfraquecida espiritualmente a igreja de Corinto, razão pela qual havia tantos problemas, e já não tinham unidade na visão, não tinham unidade no falar, não tinham unidade no agir, mas estavam divididos em personalismos, em desvios doutrinários e em problemas morais. Hoje são muitos os crentes que estão deixando suas igrejas para irem para igrejas em que o contexto é de liberdade, onde podem usar vestimentas sensuais, piercings, tatuagens, linguajar profano, sem que sejam confrontados com santidade, e não tenham que ser lembrados que existem espíritos imundos que estão influenciando as pessoas a se corromperem com licenciosidade. Não se fala nem em nome de Satanás lá. Textos que falam de demônios não são lidos, mas diz que Cristo já te libertou, receba a liberdade em Cristo e seja feliz. Não é gostoso ouvir isso? Vou sair daqui e vou lá para o sambódromo. Eu vou lá sambar. Algum problema de sambar? Até o pastor lá, o pastor lá no templo, o pastor lá no altar, ó, é gostoso. Uma coisa é eu fazer isso num lugar onde há santidade e pureza, outra coisa é eu fazer isso num lugar onde há mistura com sensualismo, podridão e pecado. Olha para minha esposa, branca igual uma vela, não é? Você acha que ela não sabe sambar, não? Você sabe sambar, amor? Sabe. Você acha que de vez em quando a gente não bota lá uma música, amor? Só no sapatinho. Eu e ela, dentro da minha casa. Qual é o problema? Dentro da minha casa, irmão, se não tiver, quem está em pecado somos nós. Lá fora nós vamos estar em pecado. Você está entendendo? A minha liberdade não é liberdade para cometer pecado. A minha liberdade não é pecado, não é liberdade para influenciar você a errar. A minha liberdade não é liberdade para eu dar margem para que você cometa o pecado. Porque Jesus Cristo nos libertou, mas nos libertou, Ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Ele é Deus, e Ele diz: eu sou o Senhor, e eu não mudo. O apóstolo Paulo encerra dizendo que tudo deva ser feito visando a glória de Deus, não buscando proveito próprio, nosso, porque isso é idolatria, mas a salvação dos que estão perdidos. Fazer diferente disso é idolatria do eu.
é se fazer idólatra de si mesmo, é fazer a leitura da Bíblia colocando no centro a si mesmo em vez de Jesus Cristo. É por isso que tem crentes saindo de igrejas sérias, que pregam a palavra de Deus seriamente, que pregam santidade, e estão indo para igrejas que pregam: você pode, receba a tua vitória, Jesus já pagou o preço para a sua liberdade, seja livre e vá ser feliz, com piercing, com tatuagem, com o que você quiser. Mas essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a igreja que verdadeiramente quer ser comunidade viva de cristãos autênticos. E cristãos autênticos caminham sob a doutrina dos apóstolos, na fé em Jesus Cristo, tendo a Bíblia como sua única regra de fé e prática e autoridade máxima para todas as decisões que queira e precise tomar, à luz da ação do Espírito Santo de Deus. Pensa sobre isso. Existe diferença entre aceitar o convite e jantar na casa de um macumbeiro e comer ali dando graças a Deus pelo alimento que é colocado na mesa dele, e ir para uma festa num centro de macumba e comer o que estão oferecendo lá. O que está por trás de uma atitude de um crente que rejeita a orientação bíblica para não fazer determinada coisa que à luz da palavra de Deus o pastor, a igreja está orientando, mas recebe uma palavra ou outra lá de fora que diz que não tem nada a ver, que não é problema nenhum, e a pessoa que já está movida pelo desejo de fazer aquilo, acaba deixando a igreja para ir para uma outra igreja mais liberal. O que é que está por trás disso? É a egolatria. Essa pessoa já se fez corrompida pela sedução do mundo, da carne. Não é uma questão de uso e costume, é uma questão espiritual. Uma coisa é uma pessoa que vem do mundo para Jesus, e ela é toda tatuada, ela vai permanecer tatuada aqui. Outra coisa é uma pessoa que está aqui, que quer copiar o mundo e se tatuar, colocar um piercing na língua, colocar um piercing no nariz, e não sabe nem de onde vem isso, qual é o contexto histórico disso, o que originou tudo isso, e por que existe essa vontade para isso. Por que o apóstolo Paulo diz que aquele que pensa estar em pé, veja, não caia? É porque você, meu irmão, que veio do mundo onde você era adicto do álcool, por exemplo, agora você acha que você é nova criatura em Cristo, já tem anos como membro da igreja de Cristo, vivendo o evangelho de Cristo, e acha que agora você tem a liberdade de chegar lá no supermercado, nenhum problema, o pastor mesmo já disse, e compra, leva para casa, e tem aquela garrafa de bebida alcoólica lá na sua casa. Aí é vinho, pastor, é alcoólico. Para o outro crente que nunca teve nenhum problema e que tem realmente liberdade para usar com moderação e cuidado, é uma coisa, para você não, para você será uma tentação, uma pedra de toque que Satanás vai usar no momento certo que ele está preparando para que você caia e seja uma vergonha. A grande questão é quem é o nosso Deus e a quem estamos adorando, a nós mesmos, ou mortificando a nossa carne, como o apóstolo Paulo diz, mortifico a minha carne, eu esmurro a minha carne, para que eu possa viver santidade, de modo a que ninguém se escandalize comigo. Por isso, repense sua maneira de viver a vida,
Repense o cristianismo que você está vivendo. Repensemos a igreja que nós queremos ser. Se queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos, se somos fiéis à aliança que fizemos com Jesus e com os irmãos ao nos tornarmos membros dessa igreja, voltemo-nos ao primeiro amor, à doutrina dos apóstolos, ao compromisso com Deus, e sirvamos só a Ele.